local escolhido pela Organização das Nações Unidas para lembrar e homenagear as vítimas do Holocausto foi o Palácio Itamaraty, a casa da diplomacia brasileira. O dia escolhido foi o dia 26 de janeiro, um dia antes da data da libertação de Auschwitz, o maior campo de concentração e extermínio nazista. Na resolução aprovada em 2005 por mais de 100 países, a Assembleia Geral da ONU condenou qualquer negação do Holocausto. Para nós da ONU é fundamental esse trabalho de preservação da memória. Isso, a ONU nasceu em 1945 como uma esperança de que fosse possível construir uma ordem internacional baseada no diálogo, na cooperação e não no uso da força e da violência. E também para evitar que o Holocausto pudesse se repetir. Agora, quando até tragédias que de fato são muito próximas, muito recentes, estamos falando de 70 anos atrás, então temos um dever moral com 6 milhões de vítimas do Holocausto, para lembrar o que aconteceu, quem foram as vítimas, quem foram os culpados, como foi possível que isso acontecesse no coração da Europa, em países de grande história, de grande civilização. Aconteceu, foi possível. Nada é impossível, então somente preservando a memória nós podemos trabalhar para que isso nunca mais se repita. A Federação Israelita foi convidada pelo Centro de Informações da ONU para ajudar na realização do evento no Rio de Janeiro. É importante para os contemporâneos, os jovens, as crianças saberem como aconteceu o Holocausto, sempre vislumbrando que num país que era desenvolvido, que tinha uma cultura elevada para os padrões da época, como isso pôde acontecer? Não no sentido de justificar, mas no sentido mesmo de entender o que aconteceu e ficar sempre essa questão: por que aconteceu o Holocausto? Este ano, a ONU decidiu homenagear as mulheres vítimas do Holocausto. Aos 96 anos, Dona Maria é uma das poucas que sobreviveram aos campos de concentração para contar a sua história. A história de uma mulher que foi submetida a trabalhos forçados, viu toda a sua família ser morta e sua filha recém-nascida ser tirada dos seus braços logo depois do parto. Ela nunca mais viu a sua menina. Isso, eu fiquei grávida e eu sempre me escondia, que eles não percebem. Aí não podia perceber porque fiquei sempre mais magra, porque não tinha comida. Recebemos só um chá e uma sopa do almoço e para jantar. Isso que é normal, a criança nasceu certinho com 9 meses. Eu tinha tempo só para ver, um segundo, e eles levaram a criança. A senhora conseguiu ver a sua filha? Um segundo eu podia ver só ela. Eles levaram como os mortos para crematório. Nunca mais não acontece no mundo uma coisa parecida, porque é muito horrível ser lá e depois começar a vida, ficar doente, ficar magro, ficar quase morta e voltar na vida, ficar sozinha, sem uma família, sem ninguém. O ator Milton Gonçalves, que recentemente interpretou o papel do pai de Anne Frank, uma jovem que, como 6 milhões de judeus, morreu nos campos de concentração nazistas. Vir aqui, hoje, para mim, eu vou confessar para você, eu em alguns momentos mal me segurei, porque sabe, eu reproduzi tudo aquilo lá atrás que eu vi de violência. Não importa se fosse contra góis, se fosse contra isso, se fosse contra aquilo, não importa. O fato é que é de uma brutalidade, de uma violência que nós não devemos esquecer. A secretária de Educação do Rio, Cláudia Cochin, que perdeu parentes durante o Holocausto, representou o prefeito Eduardo Paes. Eu perdi
membros da família, é algo que a gente ensina para as crianças, para que no futuro ninguém mais faça crimes, atrocidades como essa. O secretário Carlos Mink representou o governador Sérgio Cabral. Segundo ele, é preciso não esquecer jamais. É um compromisso do governador Sérgio Cabral, de todos nós, fazer daqui uma trincheira do reconhecimento da luta da comunidade judaica e de condenação de todas as formas de racismo e de antissemitismo. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, mandou uma mensagem especial para abrir o evento. A ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, ressaltou a importância de recordar o Holocausto para que nunca mais volte a acontecer. E hoje nós estamos mobilizados para lembrar, porque lembrar é uma forma de assumirmos um compromisso de que nunca mais, em nenhum lugar do mundo, haverá nenhuma forma de genocídio, nenhuma forma de opressão contra um povo, contra alguém, pela sua condição étnica, pelo seu credo. Esse conceito, ele está na comunidade judaica e ele faz parte daquilo que nós acreditamos no Brasil, deva mover também o Brasil como nação. Mais de 300 pessoas participaram da solenidade, entre políticos, líderes religiosos, representantes de minorias e de instituições judaicas, do cônsul honorário de Israel no Rio, Osias Wurman, e do embaixador de Israel, Giora Becher. E por isso é importante este ato da ONU com a comunidade judaica do Rio, para que todo mundo saiba o que aconteceu e o que temos que fazer para assegurar que isso não vai acontecer de novo. Lembrar para que nunca mais aconteça. Holocausto nunca mais contra nenhum povo, nunca mais contra o povo judeu. Para novas gerações, para sempre verdade, não deixar esquecer que nunca houve um massacre, um Shoah, um holocausto como desta vez. Não, com o holocausto nada se compara. Nada. E morreram 6 milhões, nós choramos todos. Toda a morte que foi aconteceu no holocausto nós choramos. Mas a dor mesmo, e cada vez maior, é pelos 6 milhões de judeus que morreram só pelo fato de serem judeus. E é fundamental a gente estar de braços dados, homossexuais, negros, judeus, mulheres, todos aqueles que sofrem algum tipo de opressão, para que a gente junto tenha mais força para construir uma agenda de direitos humanos. Portanto, lembramos sim e pedimos a Deus que nunca mais isso exista. Nós devemos relembrar a todo ano para que não possamos esquecer. Porque uma história que não for contada e recontada, a tendência é que as pessoas esqueçam e até de uma certa maneira venham banalizar. O que aconteceu com o povo judeu não pode ser banalizado. Por isso, a cada ano, devemos estar aqui em outro lugar do mundo falando que um dia 6 milhões de pessoas morreram. Não esquecer, lembrar sempre para impedir que possa, de longe, sequer imaginar se acontecer de novo, é absolutamente necessário. Como no Brasil a gente luta contra a intolerância religiosa, uma das sementes do fascismo que levou ao Holocausto é justamente a intolerância. Então nós temos que lembrar essa data, sempre discutir com a sociedade, que é muito mais importante respeitar a diversidade e a pluralidade, que é importante para todos nós. E o Brasil, que tem na sua Constituição o respeito aos direitos humanos, certamente faz muito bem em estar engajado nesse movimento permanente de rememoração e de homenagem às vítimas do Holocausto. A minha mãe era uma pessoa extremamente ativa na comunidade, porque ela viu no trabalho comunitário uma maneira de agradecer a Hashem que ela sobreviveu. Então ela, em vez de ficar na depressão dela, lembrando, ela falava muito pouco sobre isso, porque ela preferia falar da vida, ela preferiu dedicar a vida dela para os outros que precisavam de carinho. Então ela fez isso como um marco da vida dela. O que ela falava era o seguinte: eu estou aqui para mostrar que eu sobrevivi a isso e eu quero mostrar a todo mundo, entendeu, que isso não pode acontecer mais. Nós temos que dar valor à vida e não podemos ficar lembrando somente da desgraça. Temos que mostrar que isso foi um marco para que nunca mais aconteça. E ela foi uma das pessoas que fez questão de marcar isso na vida dela. E nós temos agora gente que vai para a ONU e discursa
e diz que não houve o Holocausto e que Israel tem que ser varrido do mapa, nós não podemos deixar de relembrar esse dia. Não é só hoje, não. Nós devemos relembrar isso sempre, a todo momento, para ensinar as novas gerações que não vivenciaram como nós. Um candelabro com 6 velas foi aceso por representantes das minorias perseguidas pelo nazismo. Uma prece em memória das vítimas e o hino partizan encerraram esse dia em homenagem à vida. Holocausto nunca mais. 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 Não perca na próxima semana a segunda parte da cobertura especial do evento em lembrança às vítimas do Holocausto. Se você deseja obter informações completas e atualizadas sobre a programação de eventos da comunidade judaica, acesse agora ou a qualquer momento gratuitamente o Jornal Aleph na internet. O endereço do site é www.jornalalef.com.br. O nosso Jornal Rio é editado semanalmente em sua versão digital. Em nosso Jornal Rio, você encontra assuntos culturais e entrevistas exclusivas. Receba nosso Jornal Rio gratuitamente enviando e-mail para nossojornalrio@yahoo.com.br. Daqui a pouco, a posse do novo presidente do Clube Monte Sinai, Luiz André Steinberg.